E aí, pessoal, em pleno 2024, ainda existem várias pessoas que dizem que o Java é verboso. Será mesmo, pessoal, que o Java ainda é verboso? Bom, neste vídeo a gente vai implementar um sistema aqui do zero, tá? Do zero para cadastro de usuário, tá? A gente vai ter um sistema aqui onde a gente vai fazer o gerenciamento desses usuários. E bom, a gente vai estar utilizando algumas tecnologias como o Java 17, a Spring Boot, tá? PostgreSQL para fazer a persistência dos nossos dados. A gente vai utilizar também Docker e o Postman para estar realizando o acesso aos endpoints, tá? Da aplicação. E bom, pessoal, a nossa aplicação, acredite ou não, ela vai ter menos que 30 linhas, tá bom? A gente vai estar criando uma aplicação do zero, pessoal, com Java, que é verboso demais. Java, pensa o tanto que é verboso. Um sistema completo de gerenciamento de usuários com menos de 30 linhas, certo? Bom, primeiramente, o que a gente vai fazer, a gente vai estar entrando aqui no Google, tá? Aqui a gente vai estar digitando o Spring Initializer. A gente vai estar entrando aqui no site do Spring Initializer. Aqui a gente vai estar escolhendo Java, tá? Java com Maven. A versão do Spring Boot pode ser essa, 3.2.1. O group, name aqui a gente pode colocar com ponto usuário.cadastro. A mesma coisa aqui no interfato, tá? Mas eu vou tirar o ponto e vou colocar atrás. E a descrição vai ser aplicação para cadastro de... Vou colocar gerenciamento, certo? Porque a gente não vai somente cadastrar, a gente vai alterar, excluir e editar. Então aqui a gente pode manter jar e a versão vai ser o Java 17. Agora a gente vai adicionar algumas dependências, tá? A primeira vai ser o Lombok, a segunda vai ser o Spring Web, depois a gente pode estar adicionando o Spring Data JPA. Agora a gente vai adicionar o REST Repositories e também a dependência do PostgreSQL, tá? Que é o driver, para a gente conectar no nosso banco de dados. A gente já tem aqui nossas 5 dependências que vamos utilizar para esse projeto. A gente já pode clicar aqui em Generate, tá? Ele vai gerar o projetinho para a gente. Se eu entrar aqui na pasta de downloads, eu tenho o arquivo meu que eu acabei de baixar. Eu posso extrair ele aqui e eu vou estar abrindo o IntelliJ, tá? Então aqui no IntelliJ eu vou clicar aqui em Open e vou estar selecionando o meu projeto dentro da pasta Downloads. Bom, o IntelliJ está iniciando a nossa aplicação, tá? Carregando aqui algumas dependências do Maven. Agora a gente vai dar uma conferida no nosso Docker, tá? A gente vai estar utilizando o Docker Compose. O nosso arquivo do Docker Compose vai ser isso daqui, tá? Então aqui tem algumas informações legais, por exemplo, qual que é o usuário, tá? Do nosso Postgres. Qual que é a senha do nosso Postgres também, nesse caso as duas vai ser Postgres, tá? Tanto o nosso usuário quanto a nossa senha vai ser Postgres. E o nosso banco de dados, a gente vai estar criando um banco de dados chamado users, tá? E a porta a gente vai estar executando na 5432. Para executar esse arquivo é bastante simples, tá? Esse arquivo nada mais faz do que ele faz a inicialização do Postgres para a gente, tá? Se você não quiser fazer através do Docker, você pode simplesmente instalar o Postgres no seu ambiente e executar ele manualmente. Bom, aqui no Docker, primeiramente a gente tem que ter instalado o Docker, tá? E para executar o arquivo, basta aí a gente estar executando o comando docker-compose up, tá? Tem que estar dentro da nossa pasta onde tem aquele arquivo docker-compose.ym, certo? Aí vocês abrem o terminal naquela pasta, digitem docker compose up, aperta enter. Neste momento o nosso banco de dados já está sendo executado, que a gente volta para o IntelliJ. E aqui a gente vai começar a codificação do nosso sistema, tá? Lembrando aí que tem que ter menos que 30 linhas todo o nosso sistema. O primeiro passo a gente vai expandir a pasta CRC, a gente vai entrar aqui em main resources, tá? Aqui a gente vai entrar dentro de application.properties e aqui a gente vai adicionar a configuração necessária para a conexão com o banco de dados. Então, basicamente o que a gente vai fazer, a gente vai estar adicionando aqui essas 4 linhas, tá? Então, a primeira é referente
aonde que está rodando meu banco de dados, tá? No meu caso está localhost na porta 50432 /users. Users é aquele arquivo que está lá no Docker Compose, é o nome do meu banco de dados. Logo abaixo a gente tem o username, que é Postgres também, e o password, que é Postgres. E essa última configuração é a configuração que a gente vai colocar aqui como create-drop, tá? O que isso significa? Que toda vez que eu parar minha aplicação e executar novamente, o Spring aqui ele vai apagar tudo que eu salvei e vai recriar do zero, certo? Beleza, então aqui até agora o nosso sistema já tem 4 linhas, tá pessoal? A linha é contado também com a configuração, tá? Então neste momento 4 linhas, certo? A próxima parte a gente vai estar criando um pacote novo, tá? Dentro aqui de CRC, main Java. E aqui a gente tem a pasta do nosso projeto. Aqui a gente vai, deixa eu só criar aqui. O primeiro vai ser, aqui ficou repetido, deixa eu só renomear aqui. Cadê o rename? Renomear o nome do meu pacote aqui principal. Isso aqui ficou duplicado. Certo, então voltando aqui dentro de CRC, main Java, dentro do meu pacote principal, que é o com.usuário.cadastro, a gente vai estar criando um novo pacote que vai ser o entity, tá? Dentro do entity a gente vai estar criando a nossa classe de usuário, tá? Que a gente pode estar adicionando algumas informações, tá? Por exemplo, o ID do usuário, o nome e a idade também, tá? Aqui agora a gente vai ter que colocar a anotação @data do Lombok, tá? Logo abaixo a gente pode colocar @entity e depois a gente vai colocar também o table, tá? Aqui a gente vai colocar a anotação @id em cima da nossa propriedade id. E aqui a gente vai colocar generated value, a gente vai colocar o ID para gerar sozinho, tá pessoal? Então tem essa propriedade aqui que chama strategy, com ela a gente consegue selecionar aqui, ó, generation type.strategy. Aqui a aplicação gerencia o ID para nós automático, tá? A gente não tem que lidar com o ID. Nesse caso vai ser sequence. O que significa sequence? Como o meu ID é long, ele vai começar do 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, certo? Aqui eu posso estar apagando, tá, essa anotação @table. A gente somente vai precisar da @data e @entity, tá? Então neste momento a gente já tem aí são as 4 linhas da configuração mais 15 linhas da nossa tabela do usuário, tá? Que ela contém aí o ID, o nome e a idade. A próxima coisa que eu vou fazer, eu vou estar criando um novo pacote aqui, tá? Então esse pacote a gente vai estar chamando ele de REST. REST, dentro de REST a gente vai estar criando um novo, vai chamar repository, tá? E dentro de repository a gente vai criar uma interface, tá? É interface, tá pessoal, não é classe, chamado usuário repository. E aqui a gente vai fazer o extension para o CRUD repository, tá? Que a gente vai estar passando o nosso usuário e long. Tá, usuário porque é a classe que a gente quer fazer a persistência e long porque é o ID, tá? É referente ao ID. Como o nosso ID é long, a gente tem que passar long. Se fosse outro tipo, tem que ser o mesmo tipo aqui na nossa interface, tá? Então, neste momento que a gente adicionou mais 6 linhas, pessoal. Aqui a gente vai ter que adicionar a última linha, que vai ser o repository REST resource, tá? Que a gente vai passar 2 propriedades. A primeira vai ser o path e a segunda vai ser collection resource rel, tá? As duas vai ter o mesmo valor, no nosso caso que vai ser usuários, tá? Esse aqui nada mais é do que a gente está definindo qual vai ser o caminho para a gente estar acessando a nossa aplicação, tá? Como esse daqui é um repositório REST, então aqui a gente vai estar acessando através da URL usuários, tá?
E basicamente é isso, tá, pessoal? O nosso sistema, acredite ou não, já está 100% completo. E, bom, agora a gente vai executar a nossa aplicação, tá? Deixa eu executar aqui a nossa aplicação. Vamos ver se vai dar certo, né, de primeira. Bom, está inicializando, bom, já está sendo executado, tá? Como vocês podem ver aqui na porta 8080. E agora, pessoal, a gente vai estar realizando alguns testes no Postman, tá? Então aqui eu vou criar uma nova collection, tá? New collection. E eu vou nomear ela como cadastro de usuário. Aqui a gente vai adicionar a primeira request, tá? Que vai ser cadastrar novo usuário. Aqui vai ser localhost 2.8080/usuários. E aqui a gente tem que passar o nosso body, tá? Aqui vai ser do tipo JSON. Então a gente selecionou body, raw e aqui a gente mudou aqui de texto para JSON, tá? Que a gente vai passar o nosso usuário agora, que ele tem um nome. Que a gente vai colocar Fernando. E ele também vai ter uma idade, certo? A idade, pessoal, vou colocar uma idade errada aqui, só para a gente utilizar o serviço de alteração, tá? Então, o Fernando é 100, tá? A idade que não é 100, está incorreta. A gente vai tentar cadastrar. Ó, neste momento a gente recebeu 201. Então, o nosso sistema de gerenciamento de usuário já está cadastrando um novo usuário. Agora, a gente vai estar adicionando aqui uma nova request, tá? Para recuperar os usuários cadastrados, tá? Então, aqui vai ser get para o mesmo endpoint, e aqui a gente vai alterar para recupera não, lista todos os usuários. A gente vai enviar. Então, a gente recebeu o status aqui 200, a gente já consegue visualizar o nosso usuário cadastrado. A gente vai adicionar aqui o penúltimo serviço agora, que vai ser o atualizar, tá? Então, aqui vai ser put, aqui a gente tem que passar /1. /1 é o nosso primeiro usuário que a gente cadastrou. Deixa eu só mudar o nome da requisição aqui para atualizar o usuário. Aqui no body a gente também tem que passar o usuário, tá? A gente vai selecionar aqui body, raw, JSON. E aqui a idade vai ser, vamos supor que eu tenho, sei lá o que, 12 anos, tá, pessoal? Supondo. Então o nosso usuário, aqui cadastrado no banco, ele tem 100 anos, a gente vai atualizar para 12. Se eu enviar, ele me retorna aqui 200. E se a gente listar todos os usuários novamente, ele me retorna meus usuários que são cadastrados. Só que agora eu veio com a idade correta, tá? Não está mais 100, agora está 12. E o último serviço, que vai ser o de excluir. Aqui vai ser do tipo delete, tá? O endpoint vai ser o mesmo, porém agora é delete, tá? Não é put mais. E aqui vai se chamar deletar o usuário. E aqui agora a gente vai enviar, tá? Ele me retornou aqui 200, sucesso. E se eu listar todos os usuários novamente, ele me retorna aqui uma lista vazia de usuários. Então isso significa que eu não tenho nenhum mais usuários cadastrado. Então, pessoal, o nosso sistema de gerenciamento de usuários já está completo. Já está funcionando aí o serviço de cadastrar, serviço de listar, serviço de atualizar e o serviço de excluir, tá? Que é o delete. Bom, quantas linhas que a gente utilizou mesmo? Vamos contar aqui na nossa aplicação toda. Então aqui nas configurações a gente tem 4, mas a nossa entidade aqui que teve 15 linhas, tá? Mais o nosso repository que teve 8. Então deu um total aí de 27 linhas, pessoal, no total. Então, e aí, o que você acha? Deixa aí no comentário. Você acha que o Java ainda é verboso? Acabei de fazer uma aplicação aqui, sistema completo de gerenciamento de cadastro de usuário, somente com 27 linhas. E se você curtiu, pessoal, deixa o seu curtir aí no vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, beleza?